Olá pessoal, João Vitor Wroblewski, estudante de Psicologia, sejam todos e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar um pouco a respeito da curiosidade infantil, o porquê dos porquês. Então quem já conviveu aí com uma criança está habituado já à pergunta por quê. É bem comum que crianças, durante uma fase de sua vida, elas sempre fiquem perguntando o porquê de tudo. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? E é engraçado que o porquê nunca cessa, né? Ela faz uma pergunta do porquê, geralmente o adulto dá uma resposta rápida e simples por preguiça de elaborar mais a resposta. E ela faz outra pergunta do porquê anterior. Então é uma cadeia de porquês que nunca para. Então você responde, ela te pergunta, o porquê de usar roupa? Você responde que é porque a sociedade diz que é certo. Ah, mas e o porquê que a sociedade diz que é certo? Ah, porque as pessoas consideram desagradável uma pessoa correndo nua na rua. Ah, mas por que as pessoas consideram isso desagradável? Então é uma cadência de porquê que nunca para. E o porquê de tanto porquê. Então Freud, ele cria uma teoria que explica o porquê dos porquês. Essa teoria é apresentada em várias obras dele, mas eu vou citar aqui uma delas, na qual ele apresenta, que foi uma das últimas nas quais eu li, então por isso, por proximidade, eu uso essa como referência, que é a do Leonardo da Vinci. Então tem um livro do Freud, que está no volume 11 da Imago, onde ele fala a respeito da vida do Leonardo da Vinci e explica um pouco a respeito de alguns aspectos da infância do Leonardo, segundo os registros históricos aí de autores, e dentro desses aspectos ele explica a curiosidade de Leonardo da Vinci, que a gente sabe que era assim um homem curioso por tudo no mundo, e dentro dessa explicação da curiosidade o Freud apresenta essa sua teoria, que já é meio recorrente de outras obras, do porquê dos porquês infantis. O porquê dessa curiosidade tão grande infantil. Então o Freud, ele nos traz que quando uma criança fica nessa sequência de porquê, na verdade o que ela está fazendo é circundando uma única pergunta válida, a única pergunta que ela de fato gostaria de fazer, que é de onde vem e como nascem os bebês. Segundo Freud, essa é uma curiosidade que a criança ela tem ainda muito jovem, e que, como ela não compreende, ela começa a formular teorias, ela deseja esse conhecimento. Porém, ela não tem coragem de perguntar, ou ela já perguntou e obteve uma resposta muito estúpida, muito sem sentido, que ela mesma já consegue chegar à conclusão óbvia de que não é verdadeira. Como, por exemplo, o mito da cegonha. Então, a criança ou não tem coragem de perguntar para os pais de onde vêm os bebês e como eles são feitos, ou ela já perguntou e os pais deram uma resposta do tipo a historinha da cegonha, que para ela, qualquer criança já vai entender que é falsa. Por quê? Porque a criança desde muito jovem, a partir do próprio discurso dos adultos, desde muito jovem, ela já entende que a mãe tem alguma coisa a ver com a história. Por quê? Porque quando, por exemplo, ela vê uma mulher grávida, já falam que tá esperando um nenê, então ela já sabe que tem alguma relação ali com a mãe, ela vê a barriga crescendo, então ela entende já que há uma relação, que a mãe tem alguma coisa a ver na história. Ela ainda não entende bem para que o pai serve, qual que é a utilidade do pai. Para a criança o pai é uma completa inutilidade, aliás o pai é uma tranqueira que incomoda, porque impede que ela fique o tempo todo com a mãe. Então, para a criança, normalmente o pai é uma coisa descartável de início. Ela não entende a função que o pai tem na história da concepção, mas ela entende que alguma coisa a ver com a mãe tem. Por isso que quando você conta historinhas bobas, como a história da cegonha, a criança já, logo de início, ela percebe que é uma história falsa, que não tem sentido. Porque na história da cegonha não envolve a mãe, não explica como que o nenê saiu da barriga da mãe, que muitas vezes ela já teve acesso a uma mulher grávida, então ela sabe que há alguma coisa dentro do organismo daquela mulher. Isso não explica como que saiu alguma coisa de lá e apareceu um nenê aqui. Então, como ela ou não teve coragem de perguntar ainda, ou já perguntou e não obteve uma resposta convincente, ela continua com essa cadeia de porquês com a intenção de chegar à única resposta que de fato interessa a ela, que é a resposta de como os bebês são feitos e nascem. Essa
é a teoria que Freud estabelece para explicar o porquê dos porquês infantil. Então, para explicar essa frequente curiosidade da criança em relação a tudo. E aí é possível nós hipotetizarmos que também quando essa criança ela chega a um entendimento ou ao menos a uma formulação de uma teoria mais coerente de como são feitos e como nascem os bebês, esses porquês tendem a cessar. Então, quando essa criança ela consegue minimamente entender que a criança se forma no organismo da mãe, que de algum modo ela é expelida para fora, apesar dela ainda não ter certeza. Inicialmente algumas delas criam fantasias de que isso seria como as fezes, então a criança seria expelida para fora semelhante às fezes. Ela não entende ainda muito bem todo a concepção, o ato sexual, a geração na criança, o nascimento, mas quando ela começa a formular ao menos teorias mais coerentes na visão dela com o surgimento dos bebês, ou quando é de fato explicado para ela como os bebês são gerados e nascem, ela tende a acessar esses porquês. Então ela tende a parar de fazer tanta pergunta. Ela continua, claro, tendo a curiosidade, que é natural de criança, mas não mais essa cadeia de porquês, que é muito emblemático. Então existem muitos desenhos, filmes que se utilizam disso até como sátira, porque é muito emblemático um momento da fase da criança onde ela fica o porquê de tudo, e o porquê sempre leva a outro porquê. E segundo Freud, essa questão de que como ela não consegue entender de onde vêm os bebês, como eles são gerados e como eles nascem, essa é a verdadeira pergunta que ela quer que seja respondida. E aí ela fica, digamos, não é o termo correto, mas que eu creio que seja mais explicitador, ela sublima essa pergunta para outras perguntas menores. Então aí fica esse porquê de tudo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não são inscritos no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até o próximo.